Olá, sou Isabel Rios Pinheiro e estou aqui para falar sobre medo. Hoje vamos falar sobre um tema controverso: medo. Para que o medo serve na nossa vida? O medo, na realidade, ele é uma emoção negativa, mas que tem uma função positiva na nossa vida. Ele nos preserva. Mas nós somos, garanto que você não sabe que nós somos os únicos da espécie humana que nos agarramos no medo, porque o medo, ele tem que fluir apenas e não ficar em nós grudado. Quer ver um exemplo? Quando um animal tem medo, ele sente o medo, a gente percebe que ele está com medo, daqui a pouco ele passa aquele medo. Todos nós deveríamos agir dessa forma. O medo vem, eu tenho medo, porque um cachorro está solto e eu tenho medo de cachorro. Ou eu estou com medo de falar em público e o medo está em alta, mas ele passa, ele flui. Porque eu tive medo de falar em público uma vez, não quer dizer que eu seja uma pessoa medrosa, que eu seja uma pessoa que não tenha perfil para falar em público, que eu seja uma pessoa que tem limitações na questão de falar em público. Eu não posso assumir um medo momentâneo com um medo definitivo. Eu não posso assumir que para o resto da minha vida eu terei medo de determinada coisa, porque essa sentença final que eu estou dando para mim mesmo faz com que eu me agarre no medo. E o medo só tem essa função: prevenir para que a gente não faça algo que seja impensado, algo que fira a gente, algo que ultrapasse algum limite que seja um risco para nós. A função do medo é preservação. E nós é que usamos o medo de uma forma errada. Nós é que encaramos as coisas da nossa vida com o medo associado a crenças que não são legais. E aí eu posso manter os medos da seguinte forma: eu tenho um emprego ruim, vivo doente porque não consigo mais, estou ansiosa, estou depressiva, mas tenho medo de não conseguir um outro emprego, então não saio daquele, porque eu tenho medo de não conseguir coisa melhor. Eu tenho um relacionamento que está falido há muito tempo. Eu sofro com isso. Estou mal dentro da minha casa, mas eu tenho medo de ficar sozinha. Eu tenho medo de não conseguir estabelecer uma outra relação. Eu tenho medo e eu permaneço com aquela relação ruim. O medo, ele anda de mãozinha dada com a ansiedade, com a depressão, com a culpa, com um monte de emoções negativas que, quando descompensadas, não fazem o seu papel. E a gente precisa não cultivar o medo. É como se o medo fosse no nosso cérebro, comparando, como sempre faço, a um jardim florido, o medo fosse aquelas ervas daninhas que vão crescendo, crescendo, crescendo e de repente eu posso não ter mais o jardim florido. Eu posso ter um jardim com muitas ervas daninhas, ou eu posso ter a opção também, que todos nós temos, de ter um jardim florido com muitas mais flores do que ervas daninhas, porque as ervas daninhas, elas sempre vão estar ali. Elas vão começar a crescer e a gente vai tirar, elas vão ficar de um tamanho às vezes um pouquinho maior e a gente vai lá e tira, mas a nossa vida é isso. A nossa vida é um florescer, um jardim excelente, se a gente cultiva as emoções positivas, se a gente cultiva
a bondade, a gentileza, o amor, a gratidão, o perdão e tantas outras emoções positivas que liberam no nosso cérebro só o que eu chamo de química boa. Só o que dá ânimo, o que dá energia, porque é isso que a gente precisa para contrabalançar as outras emoções negativas que estão dentro de nós. A gente não pode arrancar, a gente não pode ficar sem medo, a gente não pode ficar sem a raiva, elas estão ali. Agora, como a gente reage é que é diferente. A opção, a escolha, a construção das crenças que nos levam a encarar a vida de uma forma positiva e deixar o medo fluir. Eu tive medo em determinado momento, ele passou e foi embora. E aí, como é que ele não se agarra quando a gente não o alimenta? E a gente só vai alimentar o medo se a gente acreditar que a gente não é capaz, que a gente não é merecedor, que a gente precisa ficar acomodado, que a gente precisa permanecer com as mesmas crenças, que muitas vezes já deixaram de ser eficazes na vida da gente, já deixaram de ser boas e a gente não se livra delas, a gente não repensa, a gente não revê, a gente não reconstrói. O medo, ele costuma aumentar o nosso monólogo interior. O que é isso, Isabel? Monólogo interior. São aquelas vozes que ficam dizendo: ah, mas você não é boa nisso. Ah, mas você não vai conseguir aquilo. Ai, mas não vale a pena nesse momento mudar. Ah, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Ah, mas e tudo aquilo que você já conhece, que faz uma autossabotagem, que faz com que a gente não faça um movimento diferente na vida da gente. Tudo aquilo que a gente deixa na nossa escuridão, tudo aquilo que a gente não traz à luz, tudo aquilo que a gente não traz ao nosso consciente, tudo aquilo que a gente não pensa, revê, conhece de nós mesmos, controlam a gente. Se a gente deixa guardadinho e não quer ver, a gente vai alimentar e dar poder. E com certeza a vida da gente fica estagnada. E muitas vezes a gente até adoece. Então, o medo tem a capacidade de deixar a gente doente, de deixar a gente permanecer mais tempo na tristeza, permanecer mais tempo na angústia, na ansiedade, se a gente der poder a ele. Se a gente não der poder a ele, aí com certeza não acontece nada mais do que o natural. Ele vir e ir, que esse é o fluxo normal do medo. Sentir medo, criar a coragem interna, criar uma situação para enfrentar, para superar, e aí sim ele vai embora. Essa é a reação normal nossa. Então, um exercício ótimo para gente sempre estar de olho nos nossos medos é fazer uma lista de todos os medos que a gente teve e quais a gente já superou. Quais medos passaram pela minha vida e foram embora? Quais medos passaram pela minha vida e ainda continuam? E aí vamos fazer um plano de ação para que esses medos vão embora, porque todos eles podem ir. A gente é que vai determinar isso. E se algum não conseguir ir embora, que fique bem pequenininho, aí não atrapalha a vida. Então, sempre é importante a gente praticar o rever,
o perguntar para si mesmo. Então, quais os medos? Faça a lista e acompanhe. E para combater os medos, sempre as emoções positivas, sempre esteja em alta. Faça coisas que você gosta, veja sempre mentalmente, internamente, situações de superação, principalmente as suas, mas também é muito legal, tem muita literatura, muito vídeo, muito filme que mostram superações. E as suas principalmente vão fazer você sempre que lembrar de uma superação, voltar a ter aquela sensação de força, de coragem para enfrentar os momentos não tão bons da vida. Se você gostou da dica, dá um like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e volte. Sempre tem vídeo novo por aqui. Trabalhando emoções positivas, gestão emocional, qualidade de vida, tudo aquilo que é bom para o nosso equilíbrio emocional. Até o próximo vídeo.